Você sabe o que é importante saber para usar recursos cênicos na hora de contar histórias? Olá, eu sou Ana Flávia Basso, do Educar com Histórias. Esse é o último vídeo da série que vem abordando o tema da atenção nas crianças. E esse vídeo em particular, ele tem uma relação estreita com o anterior, no qual eu expliquei sobre a imaginação ativa e a importância dela para o desenvolvimento das crianças, especialmente para nós que queremos educar com histórias. Na imaginação ativa, a criança produz as suas próprias imagens enquanto ela escuta a história, e isso cria uma força interior nela. Então, além de proporcionar que a criança tenha oportunidades de ouvir uma história e imaginá-la ativa e livremente, a gente tem que se preocupar também com as imagens prontas que a gente mostra e oferece para elas. E aí a gente começa a pensar numa educação através das imagens, selecionando criteriosamente as imagens que as crianças veem, tanto em livros, como nos recursos didáticos, como nas mídias sociais. Cuidar dessa estética que respeita a infância e o desenvolvimento da criança é o que muitas editoras fazem ao escolher as ilustrações de seus livros. A gente pode ver essas duas imagens e pensar: qual tem uma ilustração mais harmoniosa, que é esteticamente agradável aos nossos olhos e que se aproxima do mundo real, não usando caricaturas? Nesse outro exemplo, a gente vê figuras humanas. Qual é mais fácil de assimilar? Qual respeita as proporções do corpo humano e faz com que a criança veja na imagem pronta algo que a aproxima do mundo real? Essas são reflexões que a gente tem que ter diante das ilustrações. Tem um ditado conhecido que diz: uma imagem vale mais do que 1000 palavras. E ao longo da história da humanidade, a gente constata que o ser humano sempre buscou formas de registrar e transmitir a história, valores, acontecimentos através de imagens, não só através de palavras. Eu vou mostrar algumas imagens que dão exemplo desses registros, cada um com a sua estética, cada um com a sua expressão e linguagem artísticas. E nesses exemplos a gente pode ver formas expressivas e artísticas que apresentam uma estética das imagens, seja nas pinturas das cavernas, nas esculturas, quadros, desenhos, xilogravuras, ilustrações de livros, nos vitrais das catedrais, nas fotografias, no cinema. As imagens têm uma força, elas entram em nós. Mas entram onde? Nos nossos pensamentos, na nossa memória, emoções, sentimentos, naquilo que a gente pode chamar de mundo interior. Aquela parte em mim que só eu acesso. Eu penso e só eu tenho acesso ao que eu penso, por mais que eu expresse os meus pensamentos através de palavras. E sabendo disso, eu vou fazer uma comparação didática. A gente come comida e a gente tem que digerir bem essa comida. Tudo que entra tem que ser digerido. Mas as imagens e os sons também entram em nós. E a gente tem que digerir tudo isso que os nossos sentidos captam. O nosso mundo interior é quem tem que fazer essa digestão. Às vezes a gente vê um filme com muitos tiros, explosões, cenas de aventura, e ao final a gente fala: nossa, foi demais, aquilo fica ecoando dentro da gente. Muitas vezes a gente sonha com aquelas imagens. Aí a gente percebe a força que as imagens têm quando elas entram no nosso mundo interior. Isso acontece também com a criança e com a quantidade de imagens com as quais elas têm contato ao longo do dia a dia. Essas reflexões todas nos fazem pensar como é importante a gente dosar, selecionar e cuidar das imagens que a gente mostra para as crianças, especialmente as crianças menores. Quanto menor uma criança, mais cuidadosos nós temos que ser. Elas são como esponjinhas, elas estão abertas e captando tudo o que está no ambiente ao redor delas. A partir de todas essas reflexões, eu pergunto para vocês: então, que cuidado a gente tem que ter para escolher os recursos cênicos que a gente vai usar na hora de contar histórias? Então a gente pensa: que imagens eu estou mostrando? A gente pode contar histórias de diferentes maneiras e o importante é a gente saber como cada forma vai atuar na criança, que impacto
as minhas escolhas como contador de histórias e educador vai ter no desenvolvimento de uma criança. A gente pode contar histórias então só com a nossa voz, usando gestos do nosso corpo, com recursos singelos, com livros e suas ilustrações, com fantoches e dedoches, com bonecos e títeres, com sombras, com diferentes objetos cênicos, saco, caixa, baú, avental, com fantasias e figurinos, com cenário completo como no teatro. Cada expressão artística tem os seus benefícios e é importante que as crianças entrem em contato com essas diferentes formas de contar histórias. O importante é que a gente tenha consciência de dois aspectos fundamentais. De que nós precisamos sim selecionar e cuidar das imagens que as crianças veem, evitando caricaturas e proporcionando uma estética apropriada à infância. E também que a gente ofereça cada vez mais as histórias só contadas, para dar um contraponto e oferecer um estímulo diferente para a criança, favorecendo a sua imaginação ativa. Quando eu só conto uma história, a criança a imagina 100%. Quando eu uso um objeto singelo para contar histórias, a criança imagina 50%. E o que eu estou chamando de objeto singelo? Por exemplo, o uso de um algodão para representar um coelho. Então eu estou contando uma história sobre coelhos e de repente eu apareço com aquele algodãozinho. O algodão não representa as formas exatas de um coelho, mas ele faz com que a criança tenha que imaginar. Eu a torno 50% ativa ao ter que criar formas para esse algodão. E quando eu mostro isso, a criança imagina apenas 20% da história. Ela se torna, assim, uma consumidora de uma imagem pronta, participando de forma menos ativa da narrativa. Mas por que eu estou falando tudo isso? Porque é justamente essa capacidade de imaginar na infância que vai fazer com que, na vida adulta, essa pessoa consiga ter um pensar imaginativo, um pensar representativo, abstrato, simbólico e criativo. A criança que imagina na infância é aquela que no futuro terá a capacidade de sonhar, de colocar metas para a sua vida e de conquistá-las. É a criança que imagina na infância que no futuro vai ter liberdade interior para propor novas soluções para problemas antigos da humanidade. É aquela que vai ver saída onde ninguém viu e é aquela que vai ousar fazer diferente. Formar as próprias imagens promove saúde emocional. Isso me coloca em contato com o meu mundo interior e a partir daí eu me conecto com quem eu sou. Eu tenho a possibilidade de me conhecer pelas imagens que eu formo. Ter a possibilidade de formar as minhas imagens faz com que eu crie conexão, ligação, criando laços de afeto com as narrativas, com o mundo, com as pessoas. Isso também desenvolve a sensibilidade, a empatia e o respeito pelo que é diferente de mim. Formar imagens traz calor interno para o coração. Formar imagens me conecta ao mundo simbólico, ao mundo da poesia, do inconsciente. A capacidade de imaginar na infância e formar as próprias imagens também atua na força de vontade e na força de ação da criança. E na vida adulta, ela vai ser uma pessoa muito mais preparada para atuar no mundo, tendo a capacidade de agir e transformar a nossa realidade. Assim, ela deixa de ser uma mera espectadora e passa a ser ativa, uma protagonista da própria vida. Eu espero que esse vídeo tenha despertado para vocês a importância da gente contar histórias e deixar a criança imaginá-las livremente e também do cuidado que a gente tem que ter para selecionar as imagens prontas que a gente mostra para as crianças. Se você gostou desse vídeo, curta-o e compartilhe-o. Se ficou com alguma dúvida, deixe aí embaixo que eu vou responder. Então, vamos contar mais histórias?